Bom dia. Bom dia. Essa paraxá se chama Vaishlach. Yaakov termina o capítulo. Ele ficou 20 anos na casa do sogro dele. Queria corrigir, semana passada falei 21, 22 anos que ele ficou, mas esse foi o tempo que ele ficou distante, até ele chegar de volta à sua casa, etc. Até ele chegar de volta para Israel, mas ele ficou na casa de Lavan, ele ficou 20 anos. Os 2 anos ficou no caminho. E então a paraxá começa agora contando que Yaakov ele manda anjos ou mensageiros para o irmão e ele está querendo se preparar para esse encontro que ele tanto temia. Ele estava realmente com medo do irmão dele. O que ia acontecer? Essa porta, e ele manda uma mensagem com esses anjos, e ele manda presentes com eles, ele divide a sua família em dois, ele reza para Deus. São 3 coisas que ele faz, 3 atitudes que ele faz para se preparar uma possível guerra. Então ele manda presentes. Se ele se acalmar, muito bem. Se ele quiser me atacar, eu me divido em 2, pelo menos, quem sabe, um consegue escapar. E, por último e mais importante, ele reza para Hashem, pede para Hashem salvar ele do irmão. E nessa hora ele vira para Hashem e fala uma frase muito importante, que a gente deve lembrar, e tem uma canção muito famosa com essa frase. Katonti mikol ha-chassadim umikol ha-emet, asher asita et avdecha. Eu sou muito pequeno, Hashem, perante todas as bondades e de toda a verdade, ou seja, pelo teu compromisso que o Senhor teve comigo, que você fez com o seu servo, eu, pois eu, quando passei o Jordão, ou seja, quando eu saí de Israel, eu só estava com o meu cajado, não tinha nada. A gente contou semana passada que ele foi assaltado no meio do caminho pelo sobrinho, e agora eu me tornei esses 2 acampamentos que agora dividiu a família, Baruch Hashem, filhos, netos, noras, dinheiro, empregados, gado, assim por diante. Então, essa frase é muito importante da gente lembrar. Um Yehudi, quanto mais ele recebe, ele deve se sentir mais humilde. A natureza humana é que quando eu ganho um presente, inicialmente falo, uau, que legal, não estava esperando. Mas depois fala, bom, se eu ganhei é porque eu mereço. E se eu ganhei um salário, que eu trabalhei por ele, mais ainda. E se eu tenho Baruch Hashem, uma família, bom, o que você espera? Você esperasse que eu não tivesse uma família? E a pessoa, quanto mais tem, a tendência animal nossa é dizer, eu mereço. E o Yehudi, ele diz katonti, cada vez ele se torna mais humilde. Quanto mais brachot ele tem, mais humilde ele se torna perante Hashem. A ponto que Yaakov até foi criticado por isso, porque de tanta humildade, ele sentiu que não tinha nem mais fichas para poder pedir para Hashem. Ele ficou com medo do irmão. Ah, Deus prometeu para ele, mas ele falou, bom, talvez eu já gastei todas as minhas fichas. E nesse ponto ele é criticado por alguns comentaristas de que a gente mesmo assim tem que confiar em Hashem, porque a nossa confiança não provém dos nossos méritos ou das nossas fichas. A confiança vem porque Hashem é Hashem, ele pode tudo e a gente tem que confiar nele. Mas essa frase, Katontim kol ha-chassadim, é chave no nosso dia a dia da gente lembrar que nós devemos nos tornar menores, mais humildes perante a bondade, perante a grandeza que, eventualmente, que seja sempre que a gente recebe de Hashem, as bondades que ele dá para a gente. Na verdade, os méritos não deveriam enfraquecer a emuná, mas é natural quando você tem uma vida de méritos, se sentir mais fortalecido de ter um recipiente maior do que se você leva uma vida de averó também. Se você leva uma vida de mitzvot, você se sente mais fortalecido. Mais fortalecido e com um recipiente de poder ter mais... Receber mais ainda. De poder ter mais... ser mais propício a receber do que a... Mas não é para ficar no crédito e nem achar que pelas averot você não deveria achar que vai receber isso. Quando a gente pede para Deus, a gente chama que seja matnat hinam, que seja um presente gratuito. Número 1, por quem é você para poder pesar
quanto mérito você tem, quanto já foi gasto. Isso aqui é um cálculo de Hashem. Quantas haverá você tem feito? Exatamente. Então, você não cabe a você. Então, se você vai falar, não, eu estou bem, ó, eu e Deus, ó, estamos bem, eu estou com minha ficha limpa. Isso não é uma maneira humilde de pedir. E se você acha, pelo menos, que você não está com a tua balança mais pendendo para o lado das mitzvot, aí você fala, não, então, não sabe o que, eu desisto. Não, o nosso pedido para Hashem é independente de tudo. Ah, Deus ele vai fazer o bem inconsequentemente? Não existe, eu não tenho contas a pagar? Eu não tenho contas a prestar perante Hashem? Tem contas a prestar. Deixa que ele faça esse cálculo. Você tem uma mitzvah agora, que é, se você está numa situação que você precisa dele, a mitzvah de você, a sua mitzvah é acreditar que Hashem vai te ajudar. Só essa mitzvah já te dá um mérito para Hashem dar para você todo o bem do mundo. Então não é que Hashem ele não vai testar, suas atitudes não têm consequência, mas deixa que Hashem cuide das consequências. Você não precisa ser o seu juiz o tempo todo. Claro que de vez em quando a gente precisa colocar, fazer um balanço e saber que existe consequências, etc. Mas quando você está num momento de dificuldade, acredita em Hashem. Ah, eu não mereço. Pede para Hashem. Hashem é teu pai, ele pode dar, independente de tudo. E aí, então, ele manda os presentes para o irmão. Os anjos, esses anjos que ele mandou, esses mensageiros, voltam e dizem, olha, o Esav está vindo. Mas ele continua sendo aquele mesmo Esav. Se prepare. Ele está vindo ainda com um exército de 400 homens. Então, mais ainda que o Yaakov... Depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos. E aí, na noite anterior desse encontro, então está escrito que Yaakov Avinu, ele foi passando a família dele por uma ponte, e quando passou toda a família pela ponte, ele foi o último a voltar. Sabe quando você sai de casa e já está com tudo no carro para viajar com a família, já foi até a esquina e esqueci, conhece? Então, Yaakov Avinu, ele voltou atrás, ele voltou, todo mundo já estava no carro, feliz para poder viajar, ninguém quer voltar. Então, Yaakov, ele voltou sozinho, só ilustração da história. E aí ele volta para trás, porque ele tinha esquecido uns potes pequenos, pachim ktanim, uns pequenos potes. Uma maleta, ele deixou lá para trás. Vamos tentar entender por que ele voltou por esses potes, que era tão importante. Mas se você vai tratar a caminho do aeroporto, para você voltar para casa, tem que ter alguma coisa muito importante. Só se for o passaporte, uma carteira, um cartão de crédito. Senão, você segue a viagem, você dá um jeito. Mas ele volta para esses potes, e aí, quando ele está atravessando a ponte pela última vez, ele se depara com aquele famoso anjo. Ele passa a noite inteira lutando contra aquele anjo. E até que no final, o anjo viu que não conseguia vencer o Yaakov. Coisa estranha para a gente, né? Uma luta com um anjo. E aí, finalmente, esse anjo ele consegue dar um golpe no Yaakov e ele desloca uma parte do corpo dele, que aí é o nervo ciático, se deslocou. E aí, então, daí vem a mitzvah, a proibição de comer o nervo ciático, lembrando dessa história da guerra com o anjo. Quando o anjo está indo embora, de repente ele vira e fala, tá amanhecendo, eu preciso ir embora. E aí o Yaakov fala, você não vai embora se você não me abençoar. E aí ele falou, ok, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Yaakov. Então agora teu nome não vai ser mais Yaakov, Hashem vai mudar o seu nome para Israel. Eu já estou te adiantando essa informação, depois Hashem ainda vai reiterar isso, mas o seu nome vai ser agora Israel. Essa é a passagem, em resumo, da história com a guerra com o anjo. O que significa essa história? Então a primeira coisa é de que Yaakov Avinu, ele voltou atrás para potes pequenos. O que são esses potes pequenos? A verdade é que quando Yaakov ele saiu para a casa do sogro, ele saiu com uma missão. E cada um de nós tem uma missão, aonde quer que a gente vá. Mais ainda, se ele saiu de Israel, ele tinha uma missão muito importante. Então ele tinha que ir até Lavan. Ele teve que lidar com todos os problemas de lá. E a gente não pode deixar nenhum pote para trás. A gente tem que levar conosco tudo que a gente fez. A mesma coisa aconteceu quando o povo saiu do Egito. Eles levaram com eles toda a riqueza. Qual que era a importância da riqueza no deserto, 40 anos? Ainda quando eles atravessam o mar, fazem questão de pegar o resto das riquezas. E Moshe Rabbeinu tem que puxar eles. Não porque eles estavam pensando em dinheiro. Não tem sentido
com os 90 burros que cada um do povo de Israel já tinha carregado de ouro e prata na saída do Egito. Mas eles sabiam que o dinheiro ele carrega uma energia. Então não é tanto o valor monetário que ele tem, mas cada objeto carrega uma energia. Se eles foram até o Egito e agora eles estão saindo, se despedindo de lá, eles têm que levar consigo tudo aquilo que eles transformaram, tudo aquilo que eles podem eventualmente chegar a transformar. Então, Yaakov Avinu, dizem nossos sábios, daqui a gente vê uma frase muito enigmática. O Mará fala que os tzadikim, o dinheiro é mais importante para eles que seu próprio corpo. Estranho. Você vai dizer, quem dá mais importância para o dinheiro que seu próprio corpo? Talvez uma pessoa que ele tem obsessão pelo dinheiro. Um tzadik. E a resposta aqui, o significado disso é que o tzadik, ele não enxerga um potezinho, um pote pequeno, um pequeno objeto, falar, bom, isso aqui é descartável, isso aqui não vale nada, eu estou aqui com minha família, já atravessei com toda a minha riqueza, o que me importa esses pequenos potes? Esses potes, eles têm um valor agregado espiritual. Eles simbolizam aqueles potes, vou chutar, que ele cozinhou na casa dele, que ele pôde comer na casa dele, que apesar de estar em lavanda, esses potes participaram da vida dele, eles carregam uma energia espiritual. E você tem que usufruir dessa energia espiritual que ela está agregada a qualquer objeto seu. Então, tudo que a gente tem ao nosso redor, a gente tem que saber dar valor. Não só o valor básico de dizer, bom, Baruch Hashem que eu tenho, Baruch Hashem que eu tenho onde comer, Baruch Hashem que eu tenho panelas, Baruch Hashem que eu tenho cobertor, mas saber de que os objetos que nós temos, eles têm uma missão. Eu vou dar um exemplo que depois que eu aprendi isso, eu sempre penso nisso. Às vezes acontece, tem uma camisa, rasgou. Poxa, que pena, às vezes é até uma camisa nova. Ou uma camisa, até uma malha antiga que você gostava muito e você rasgou. Nessa hora eu lembro dessa passagem e eu me despido despeço da, como fala? Despeço da roupa e falo, muito obrigado, você me serviu muito bem. Hashem disse agora, nesse momento, que já acabou tudo que eu tinha que fazer com essa blusa, já fiz. Ah, era nova. Cada coisa, cada detalhe da criação de Hashem tem uma missão. Cada detalhe, inclusive o ser inanimado, tem aqui uma missão. Na hora que ela rasgou, não serve mais. Tá bom. Eu me despeço dela, coloco no lixo, muito obrigado, e termino. Ou seja, cada detalhe da sua vida tem uma missão. Então, por exemplo, tem relatos de que o Rebbe, quando ele usava o lápis até o finalzinho. Até o finalzinho. Porque não dá para comprar um lápis novo. Será que não tinha dinheiro no caixa para comprar um lápis novo? Mas é a ideia de que se você tem algo físico, você vai aproveitar daquilo pensando no aspecto espiritual. Isso para nós hoje é muito difícil. No mundo descartável que a gente tem, tudo a gente descarta. Mas realmente saber que cada objeto que está ao nosso redor, ele carrega uma energia espiritual. Não significa que você precisa ser aquele cara que acumula tudo, nunca quer jogar para fora, não quer, não quer, mas não. Às vezes não precisa comprar novas coisas, você já tem. E hoje, no mundo consumista que nós temos, aos poucos hoje está mudando, minimalista e reaproveitar. Hoje tem muitos brechós e cuidar da natureza, etc. Não estou falando nesse ponto de economia, etc., ou menos produção. O ponto é que tudo que está ao seu redor tem uma missão. Você começar a enxergar que até a mesa que te acompanha, ela também tem uma missão. Tanto é, olha que interessante, quando um tzadik, um sábio, estudioso da Torá, ele falece, existe um costume, não são todos que fazem isso, mas de costume de pegar a mesa onde ele estudava e fazer o caixão a partir dela. Porque foi nessa mesa que ele estudou tanta Torá. Ela carrega uma energia muito grande dentro dela. Então esse é um tipo de pensamento que a gente às vezes não está nem pensando na roupa que a gente está vestindo, no armário que eu estou usando, a casa onde eu vivo, tudo isso carrega uma energia espiritual. Ou seja, dá o valor para essas coisas pensando nesse aspecto espiritual. Por isso, Jacob ele foi lá e voltou para pegar esses potes pequenos. Potes de malas. Pote? Não, eu falei uma maleta, né? Mas é um pote, algum tipo de pote que ele tinha lá. Por isso a Torá faz questão de contar, os nossos sábios contam para a gente que ele voltou para buscar esses potes. Deu para entender? Interessante. Mas está certo ele ter voltado, então, é isso? Pô, dá uma lição de vida de que, ou seja, ele acabou ficando sozinho, ele acabou se machucando por causa disso, mas ao mesmo tempo foi super válido ter essa lição de vida. É isso, sim, sim. Então, ou seja, primeiro, dá valor a tudo aquilo que a gente tem, não seja tão consumista, seja mais
aproveitar e ver o potencial que tem em cada coisa que você tem. Não precisa ser aquele cara que acumula tudo. Baruch Hashem, a gente também não pode estar vestido como maltrapilho, a gente não tem que viver mal, não é esse o ponto. Mas realmente apreciar a energia espiritual que tem. Assim como a gente vai fazer uma brachá antes de comer, essa Baruch Hashem que eu tenho, antes de beber, a gente tem brachá para cada detalhe da nossa vida, uma matéria que está ao nosso lado também carrega uma energia espiritual. Só concluir com uma história, tinha dois rebes, pai e filho e futuro rebbe, acho que eles estavam discutindo, e eles, depois de uma reza longa, cada um fez, se concentrou por muitas horas, e aí um falou para o outro, ele falou, olha, hoje eu rezei pensando na grandeza de Deus. Hoje foi o meu ponto foi ver como Deus é grande, como Deus ele se expressa através da natureza. E você, filho, com que você rezou? Ou você, pai, com quem você rezou? Eu rezei com o apoio do Sidur. Eu rezei. Botei o Sidur na mesa e rezei. Mas o que ele quis dizer foi outra coisa. Eu não precisei olhar para fora, para as estrelas, para a lua, para a natureza, para ver a grandeza de Deus. Eu olhando para a madeira que está aqui, um ser inanimado, apoiando o meu sidur, já foi suficiente para eu poder enxergar a grandeza de Deus. Como? Entender que a existência, a mera existência dessa madeira, até a madeira, que é um ser inanimado, precisa o tempo todo da sustentação de Hashem, falando e criando aquele objeto. Isso foi o meu pensamento durante a reza. Ou seja, todas as interações que nós temos com seres humanos, além de seres humanos, até com os objetos inanimados que estão ao nosso redor, existe uma interação espiritual. E hoje a gente sabe que até os seres inanimados, as moléculas que estão lá, os átomos, etc., estão numa velocidade incrível, que na verdade é a energia acelerada em forma de matéria. Então carrega muita energia, até física, muito mais espiritual. Deu para entender o conceito? Perfeito. Depois que Yaakov ele busca então esses potes, ele agora segue adiante. Você pensa que a vida dele acabou? Já enfrentei um leão? Tem que matar um leão por dia. Tem o próximo. Agora então ele tem que enfrentar um novo tipo de leão, que é agora o irmão dele. Essa guerra com um anjo, esse anjo era o representante espiritual de Esav, daquele irmão que ele iria agora enfrentar. E ele passa a noite inteira guerreando contra ele. Ou seja, a guerra não consiste no encontro físico entre ele e o irmão, vão fazer um espadachim e ver quem ganha. A guerra é espiritual. O resto é consequência. Yaakov, Hashem mostrou para ele que a guerra que ele tinha com o irmão, ou que ele tinha que resolver com o irmão dele, era espiritual, era um anjo. E esse anjo só você consegue resolver. Então, aproveitando essa analogia para nós, na situação atual que nós temos, a gente fica sofremos nas mãos dos nossos inimigos, etc. Isso é um reflexo do que acontece espiritualmente. O que nós precisamos fazer é dominar o Ishmael, representante dos povos que estão nos oprimindo nesse momento, que está dentro da gente. Essa é a nossa maior guerra. A segunda guerra, importante, essencial, e agradecemos a todos aqueles que se dedicam e dedicaram suas vidas para poder nos proteger fisicamente, mas a guerra espiritual é primeiro. A gente precisa se concentrar nela. Foi com Yaakov, que depois que ele ganhou desse anjo do Esav, aí depois ele se encontrou com Esav, e Esav deu um abraço nele, deu um beijo nele, etc. Mas a guerra foi durante aquela noite. Tem várias explicações sobre elas, eu queria trazer uma coisa bonita dessa passagem, que esse indivíduo, esse ser, era um anjo. Mas era um anjo que representava o Esav. A função dele era fazer como o Esav faz. Mas era um anjo de Deus. Chega amanhã, por que de manhã ele fala, preciso ir embora? Porque era o turno dele de rezar para Deus. O que os anjos fazem? Parte da função deles é louvar a Deus. A gente fala na Tefilá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E os anjos proclamam Kadosh, Baruch Kevod Hashem Komo. A função deles é louvar a Deus. E cada um tem um turno. E eles trocam de turno. Então, quando chegou amanhã, ele fala, me deixa embora. Eu preciso lá. Estão esperando para eu poder louvar a Deus. E aí, Yaakov segura ele. Yaakov fala para ele, você não vai embora. Você me machucou, mas agora você não vai embora. Por quê? Se o cara te machucou, vai embora, finalmente. A noite inteira ficou lutando contra você. Você não vai embora até que você me abençoe. Você não se despede de um desafio até que você torne ele numa bênção. Você não se livra, você não foge de um desafio. Você tem que tornar o desafio uma bênção.
A noite inteira ele ficou lutando contra esse anjo. E no final ainda apanhou e ficou machucado. A Torá conta que ele ficou mancando. Até hoje a gente não come o nervo ciático, lembrando desse golpe que ele tomou. Então Yaakov poderia falar, quer ir embora? Vai embora. Tá, vai tarde. Quem mandou você aparecer aqui? Não, não, não. E o nome dele muda nesse. E nesse momento ele recebe, na verdade, uma upgrade muito grande, porque até então ele era Yaakov, que simbolizava aquele que deu um jeito de passar na frente do irmão dele, e agora Israel significa Lirosh. Yaakov significa calcanhar. Israel é as mesmas letras da palavra Lirosh, para mim, a cabeça. Então, de calcanhar, ele passou para a cabeça. Ou seja, o anjo agora, representando o Esaú, falou, eu aceito finalmente que você realmente é o irmão mais velho e você que é o merecedor das brachot. Mas o Yaakov não se despediu e não permitiu que aquilo fosse embora até ele tirar uma lição, até ele conseguir extrair de lá uma bênção. E assim é no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem desafios, que a gente tenta fugir deles, a gente tenta driblar eles, mas saiba que aquilo que apareceu foi sob medida para você. E tem algo muito importante dentro desse desafio que você precisa tirar de lá uma bênção. Por pior que seja uma guerra, uma noite inteira contra o anjo, que não devia ter sido fácil, ele te machucou, mas desse machucado você tem que extrair de lá uma bênção. Tudo que aconteceu para a gente ao longo da nossa vida é uma bênção. Se você ainda não conseguiu descobrir, a terapia, não terapia, você consegue olhar para trás, ao invés de culpar, talvez os seus progenitores, aquele que fez bullying para você, ou quem, se olhando para trás, tudo aquilo que aconteceu foi uma bênção. Se você ainda não encontrou a bênção que estava naquela situação, continua pensando um pouco mais, medita um pouco mais para extrair uma bênção, mesmo das situações mais adversas. Não terminou. Agora é só... Não, temos tempo ainda. A paraxá é grande. Depois disso, então, Yaakov ele volta para sua família e ele, então, agora vai ter que se encontrar com seu irmão. E a Torá conta que ele apresentou por ele, se prostrou para o irmão dele várias vezes, mostrou muita humildade, submissão, e ele foi até castigado por isso, porque Yaakov não precisava de tanta ajudação para tentar se salvar do irmão. Mas, com certeza, Yaakov Avinu, ele sabia o que ele estava fazendo, tinha os seus motivos. E a Torá conta para a gente que eles se abraçaram e um cai sobre os ombros do outro, vai chaqueiam, vai e eles se beijam e eles choram. Todas as palavras na Torá, as letras da Torá não tem pontinhos. Não tem pontinhos as vogais, não tem. Mas em cima dessas palavras, vai chaqueio ou beijou, tem uns pontinhos, que está na tradição oral. Quando se escreve uma Torá, tem que colocar, não é o ponto de vogal, são simplesmente pontos, pontinhos. E tem um motivo para isso. Existem regras de interpretação, e os nossos sábios dizem que, quando tem esses pontinhos, a Torá está te dando como se fosse uma piscada de olho. Sabe quando alguém te fala uma coisa assim, mas ele dá uma piscadinha. Você entende que é sim, mas tem alguma coisa por aí. Você não quer que o outro entenda, alguma coisa assim. Então, aqui tem duas opiniões. Uma opinião diz que quando ele beijou, extraordinariamente, excepcionalmente, o Esav beijou ele com todo o coração. Com todos aqueles presentes, e vendo a família do irmão dele, sabe o quê? Te perdoo. Ele dá um beijo de todo o coração. A segunda opinião diz que ele ainda odiava. E naquela hora, esse beijo que ele queria dar, na verdade, ele queria morder o pescoço do Yaakov. Deus tornou o pescoço dele duro, e o Esav perdeu os seus dentes. Assim diz o Midrash. É um enigma para a gente entender, difícil de entender essas duas opiniões. Uma opinião fala de todo o coração, e a outra fala que ele veio matar ele, ele queria acabar com ele. Então, o comentário Rashi ele traz para a gente que Rabi Shimon Bar Yochai fala, é alahá, é uma lei como se fosse uma lei irreversível, que Esav soné et Yaakov. O Esav odeia Yaakov. Esse Esav simboliza alguns povos, que eles são odiadores do povo judeu. Não importa o que você fizer, eles vão aqui, como aquele escorpião, a chegar na hora, eles vão te morder o pescoço. Então não adianta,
Então ele beijou, Hashem prometeu, Hashem protegeu Yaakov, mas não pense que Esav é teu amigo. Isso é importante a gente saber na vida, que tem aquelas pessoas, não dentro do nosso povo, mas fora do nosso povo, tem aqueles que querem a nossa destruição. Não importa o que eles fizerem, você pode beijar, você pode bajular, você pode dar Gaza para eles, pode dar o Golan para eles, pode dar Hebron, pode... Não adianta. Quem te odeia vai continuar te odiando. Fica esperto. Para isso tem que se proteger. Esos rebeldes ahora que entraron, ¿no? Eles también son iguales. E aí, Depois, bastidores. a gente conversa, ok. E aí, o Esav, assim, está tão num momento, aparentemente, de muito amor e carinho. E aí, ele oferece e fala, vamos juntos. Esav fala, bom, fizemos as pazes, vamos caminhar juntos, vamos continuar agora juntos como família. E aí, o Yaakov vira e fala para ele, faz o seguinte, vai na frente que eu estou chegando, porque estou com a família, estou com o rebanho, eu vou devagar, não precisa, não faço questão. E Yaakov foi esperto, e Yaakov falou, vai que eu estou chegando. Ainda ele está a caminho. É escrito, quando Mashiach chegar, vai ter esse reencontro. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Yaakov, ele se desviou e não foi para Esav, como eu falei, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Hashem protegeu ele, Baruch Hashem, deu certo, Esav não atacou, deixa eu continuar me preservando a minha família e continuar a minha missão. Tem algumas situações que eu tenho que evitar, e não é tudo que eu consigo mudar e transformar. E agora vem uma história muito trágica na vida de Yaakov. Até agora ele teve desafios, mas não teve nenhuma tragédia. A Torá conta para gente que Yaakov ele veio até a cidade de Shem e ele comprou essa cidade. Curiosamente, essas cidades que foi registro na Torá, não só que nós, judeus, herdamos ela, a Torá ainda conta para gente que ela foi adquirida, comprada. Nós temos a mesma coisa com Hebron. Hebron, Avram comprou para enterrar Sara. Nós temos a mesma coisa que David Amelech, ele comprou, por exemplo, Jerusalém. Ele pagou por ela. E essas cidades, justamente, infelizmente, hoje, foram dadas de presente para os inimigos. Não só que são nossas, como o povo de Israel, até numa questão individual, alguém comprou, é tua, individual. Assim como quando os primeiros chegaram em Israel, eles foram lá e compraram, até hoje, tentam comprar campos, etc., dos árabes. São nossos, você tem lá a escritura, literalmente. Mas o galuto é grande. E a Torá conta para a gente que a Diná, filha de Leá, é a única filha que a Torá registra para a gente, entre os 12 filhos, a Leá teve essa filha também. Eles chegam nessa cidade e ela foi passear, foi ver as moças da terra. Uma menina com 12 irmãos foi dar uma volta, ficar em casa lá com eles lá, falando futebol. Ela quer brincar de boneca. Estão falando aqui a volta ao lar, só uma ilustração, brincadeira, mas ela saiu. E aí, ela sai de casa e um homem, indivíduo chamado Shem, que ele era o príncipe daquele lugar, ele pega ela e violenta ela. Mas de uma forma aparentemente amigável e amorosa, ao ponto dela gostar. E ele convence ela, fala, olha, você vem de uma família, não tem muitas opções na vida, fica aqui comigo, eu sou o príncipe. E aí ele chega para o papai, filhinho mimado, e fala, papai, eu quero essa moça para mim. O papai fala, não, tudo bem, deixa eu levantar de onde ela veio. E aí descobre, veio a família de Jacó, vamos conversar. E ela chega então, o pai chega até os filhos de Jacó, e fala, olha, a gente pode fazer um pacto de paz, vocês vieram morar aqui, a gente está cheio de mercadoria, vamos nos tornar em um único povo, nossos filhos vão se casar, vocês podem trabalhar aqui, e nós gostaríamos, fala quanto que vocês querem, a gente vai dar o dote pela filha de vocês, pela irmã de vocês, e nós vamos dar por isso. Eles estavam furiosos, os irmãos, e eles respondem de uma maneira muito esperta, e eles falam, tudo bem, sem problemas nenhum. Só que vocês precisam fazer o Brit Milá, para que a gente possa se misturar
vocês vão fazer o Brit Milá. No terceiro dia, e esse príncipe convenceu o pai convence a família, a cidade inteira para fazer Brit Milá. Por quê? Porque o filhinho dele queria se casar com a moça. E aí ele convence todo mundo que a gente precisa, vai ser bom para nós, e vai ser bom para nosso povo, vai ser bom para a nossa cidade, etc. E eles se convencem. Eles todos fazem o Brit Milá. No terceiro dia, Shimon e Levi, que eram muito fortes, eles vão até a cidade, aproveitam que o terceiro dia é um dia de fraqueza na recuperação de um doente, e aí eles matam todos os homens. E eles pegam, parte difícil de relatar, as crianças e as mulheres, eles levam com eles. Yaakov, e obviamente pegam Diná de volta. Yaakov ficou chateado com eles, porque eles não consultaram eles se essa era a maneira de lidar com a situação. E Yaakov, inclusive, fala agora, todos os povos vão querer nos atacar. Mas Hashem protege eles e a história continua. É uma história muito curiosa e trágica na vida de Yaakov. Então, só alguns comentários. O primeiro comentário é que a Torá conta que Vatetse Diná, ela saiu. O que quer dizer que ela saiu? Os sábios falam, culpa sua, quem mandou você sair de casa? Quem mandou você se expor? Especialmente no momento onde eles estão numa terra estranha. Então, uma moça jovem sair de casa sozinha para explorar, você se colocou num risco. Essa é uma crítica, entre aspas, eu queria elaborar nela. E a outra coisa é por que eles fizeram dessa forma, de enganar. Foram lá, enganaram eles, mataram todo mundo. Tem um detalhe muito interessante, que quando o pai desse príncipe, que pegou a Diná, etc., chega para negociar com a família, como se fossem amigos, vamos nos casar, vamos trabalhar juntos, vocês são nossos, vamos ser um só. Ele falou tudo isso, enquanto a Diná estava ainda presa no palácio. Eles estavam negociando com terroristas. Não foi que ele devolveu a filha, falou, desculpa, meu filho se descontrolou, peço 1000 desculpas, está aqui a sua filha, então vamos conversar, mas ele gostou muito dela, quem sabe a gente pode realmente fazer um belo casamento. Não. Ele manteve ela no cativeiro. Então eles entenderam que eles estão negociando com quem? Com terroristas. Com terroristas, você tem que falar a língua deles. Assim como aconteceu, o melhor exemplo em Anteb. Enquanto eles ficaram enrolando que vão dar, ou vão devolver prisioneiros, etc. Enquanto isso, Israel se organizou e pegou eles de surpresa. É assim que se faz. Não tem jeito. E toda a cidade também apanhou por serem cúmplices. E a Torá, inclusive, já antes da Torá ter sido dada, as leis básicas de ética e moral, Sheva Mitzvot Bnei Noach, já era uma obrigação absoluta em todos. Então, no momento que todos se tornaram cúmplices, mas foi o príncipe que fez, não posso falar nada, não tem essa, não posso falar nada. Se ele está sendo corrupto, você tem que se levantar, tem que protestar. E se eles não protestaram, quer dizer que eles também são do mesmo time. Não tinha problema para eles esse tipo de atitude. Então, a Torá conta que Shimon e Levi tomaram as atitudes com as próprias mãos. Talvez não teria sido a melhor maneira possível. Jacob, ele ficou, na verdade, ele falou, por que vocês não me consultaram? Talvez até ele concordaria. Mas eles tiveram que lidar com terroristas. E como essa história se repete, infelizmente. Aonde pegam, como na história de Hanukkah, moças do nosso povo, literalmente, ou reféns do nosso povo do além, e como a gente tem que se proteger. E uma coisa curiosa, que quando você lê a Torá, fala, eles pegaram, levaram as mulheres como escravas. Coisa um pouco... Você quer matar os homens, porque podem oferecer algum tipo de perigo e risco para você. Já é difícil de entender. Mas ainda levar as mulheres? Dizem nossos sábios que todas essas mulheres e crianças, eles passaram a fazer parte da convivência com a família de Jacob. O intuito disso era ensinar a moralidade para eles. Não era simplesmente, vou levar eles para casa, usar como servos, etc. Pode até ser que se tornaram servos na casa, como ajudantes, etc. Mas o intuito de levar eles, já tinham muitos servos. O intuito era realmente ensinar para eles os caminhos da Torá. E aqui a gente entende que, originalmente, quando a Diná saiu de casa, passear, desde quando filha de Jacó vai sair para passear, ela quer tirar foto, o que ela quer fazer? Conhecer os pontos turísticos? O que ela queria era justamente fazer o que a mãe dela fazia, Vatetzeleá,
A Leá também tinha esse poder de transformação. Quem lembra, a gente falou que Leá era a versão feminina do Esav. Yaakov acabou abraçando o trabalho de Esav também. Na hora que ele vestiu as roupas do irmão, se fez passar pelo irmão, por orientação da mãe, ele tinha a obrigação dupla. Um, de ser o homem dos estudos. Dois, de ser o homem do campo. Aquele do campo que ia caçar e transformar uma caça numa refeição kasher. E é isso que a Leá, que era a versão feminina, que inicialmente iria se casar com Esav, tinha esse propósito. A filha dela, Diná, tem essa mesma característica, de transformar, de sair para o campo. Infelizmente, não aconteceu da maneira convencional, não foi o que ela planejava, mas no final das contas, o que ela conseguiu foi que um povo inteiro se juntou à sua família para aprender os caminhos de Hashem. Então, aqui a gente vê novamente de uma tragédia, se pode imaginar aqui que é uma coisa dessas, Deus nos livre para um pai, para Jacó, que uma filha dela acontece uma coisa dessas, Deus nos livre que não aconteça com ninguém, mas mesmo assim, no final das contas, isso foi convertido, foi direcionado, a gente não sabe por quê, mas isso no final, pelo menos, foi extraído daqui uma brachá, uma bênção, que todo esse povo, ele passou a ser orientado e conviver e seguir os caminhos da Sheva Mitzvot Nenor, que era tão necessário naquele momento. Dúvidas? Tem mais detalhes da Parashá, eu só passei os pontos mais, os pontos principais, e quando Yaakov está no meio do caminho, a esposa dele, Rachel, dá à luz ao segundo filho, que esse é Binyamin, e ela, com as dores do parto, acaba falecendo, e ela é enterrada no meio do caminho. Essa passagem explicou um pouco, falamos a respeito dela, retrasada, que ela foi enterrada no meio do caminho, que ela é a matriarca eterna do povo judeu, e não foi apenas um acidente de percurso, mas ela foi enterrada lá com o propósito de proteger futuramente o povo judeu, quando iam ser expulsos de Israel para a Babilônia, mas ela é enterrada lá no meio do caminho, e a Torá conclui dizendo que Esav, ele tem o falecimento do próprio Yitzhak, aliás, não do Yaakov ainda, estão falando do Yitzhak, e a Torá conta para a gente os vários filhos e netos que Esav ele teve, porque no final das contas ele recebeu a bênção do pai, era a segunda bênção, mas ele conseguiu ter muitos e muitos filhos, descendentes, etc. E a Torá, então, conclui com isso essa parashá. Tenhamos um Shabbat Shalom. Pedrat Hashem. Fala. Polêmica, vamos lá. Os dois. Em relação a uma camisa rasgada, que você está perguntando, né? Se eu posso doar e etc. Então, tem dois pontos. Um ponto é, hoje, Baruch Hashem, você tem vários, na comunidade, fora da comunidade, brechós, gmachim, uma roupa que para vocês, ela tá boa, você não usa mais, você pode doar e ela vai ser reaproveitada. Só que você também tem que levar em consideração a nossa situação atual, que hoje o mundo não é como antigamente, que hoje uma camisa, por exemplo, você vai numa C&A da vida, você consegue uma coisa bem barata, então mesmo uma pessoa, às vezes da rua, Deus nos livre, ele também consegue, você não vai dar para ele uma coisa rasgada. Então, talvez antigamente, a Torá, a Halachá traz uma coisa curiosa. O que acontece? Deus nos livre, muita gente pergunta que não aconteça, mas quando termina um Shivá, o que você faz com a blusa rasgada? Tem muito mito e superstição em relação a isso. Joga no rio, não sei o quê. Tem uma lei. A lei é que você não pode serzir ela, ou seja, recosturar de uma maneira que vai estar aparentemente inteira. Mas se você quiser costurar ela de um jeito que não seja perfeito, você pode. Bom, hoje quem vai fazer isso? Rasgou a camisa, o que você vai fazer? Vai jogar fora. Antigamente, ter uma camisa era uma preciosidade. Eles não conseguiam nem sonhar em ter um armário que Baruch Hashem, cheio com tanta roupa que Baruch Hashem a gente tem. Mesmo a pessoa com uma situação menos privilegiada, Baruch Hashem, hoje a gente vive na era consumista, na era de produção, onde... Então, o que antigamente era chamado quebrado, inutilizável, hoje está num outro patamar. Então, às vezes, quando eu vou doar alguma coisa, roupa, etc., está manchada de uma certa forma, eu já falo, joga no lixo. Não, mas alguém pode aproveitar. Você pode até ver que as pessoas da rua, às vezes, estão
nem eles vão vestir esse tipo de... Então você tem que usar o critério atualizado, o que significa uma coisa que está inutilizável, mais, entendeu? Então só atualizar o critério, hoje, Baruch Hashem, o nosso critério é mais alto, mas tudo que dá realmente para aproveitar, e você sabe que alguém pode aproveitar, isso é uma coisa fantástica, você vai poder, em vez de jogar fora, alguém vai aproveitar, alguém vai utilizar disso, e se ela não estragou, significa que ainda tem alguma energia lá a ser transformada. Esse aspecto que você comentou de tipo de